Adorar em espírito. Foi algo que Jesus disse àquela mulher samaritana que ia começar a existir. Algo que era novo, porque ele disse: a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós vamos estar lendo, são 2 versículos somente. Mas a pergunta para nós é, primeiro, o que é adorar em espírito? E a segunda coisa, por que isso não existia antes? Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus e te convido a estarmos lendo o texto que nós acabamos de falar, é João capítulo 4, e vamos ler somente estes 2 versículos, o versículo 23 e 24, e o texto diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, há de se entender primeiro as distinções da palavra espírito nestes 2 versículos. Quando você vê no 24, Jesus fala Deus é espírito, o está maiúsculo, porque está falando da pessoa de Deus. Deus é espírito, não só a essência espiritual em Deus, mas ele é espírito. E este espírito com E maiúsculo está sempre vinculado à pessoa exclusiva de Deus. Em nós temos um espírito, uma natureza espiritual, que sempre na Bíblia nós vamos encontrar com E minúsculo. E é isso que Jesus fala no demais do texto. Ele diz: a hora vem, ou seja, vai haver um momento, um tempo, porque a mulher estava perguntando sobre adoração a Deus. Ela perguntou, olha, eu fui criada, que meus pais diziam que a gente já pode adorar neste monte aqui. Vocês, judeus, dizem que só se pode adorar em Jerusalém. E ela perguntou a Jesus sobre isso. E Jesus disse, olha, a hora, o momento vem. E, na verdade, já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque a proposta de ambos era adorar a Deus Pai, ao Deus Criador, ao Deus que revelou a sua palavra. Então ele disse, vai chegar o tempo que estes verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Porque Deus sendo espírito, ele termina a sua explicação, ele importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E que adoração é essa em espírito? Ora, a primeira coisa é nós entendermos que até aquele presente momento havia uma impossibilidade de adorar-se em espírito. Por quê? Porque o homem estando com a sua natureza caída, no seu pecado, ele estava separado de Deus. O que o pecado veio fazer para a humanidade, entre outras coisas, é separá-lo. A comunhão com Deus foi perdida, e isso, na palavreado bíblico, chama-se morte espiritual. A morte espiritual, morte na Bíblia fala de separação. Então a morte espiritual é a separação do homem, da natureza, do espírito do homem, com o Espírito de Deus. Estes espíritos que poderiam estar juntos, eles estão agora separados, eles não têm relacionamento um com o outro. No entanto, Jesus estava trazendo nele, e neste evangelho que hoje nós conhecemos, neste Novo Testamento que nós conhecemos, uma realidade completamente não conhecida do passado, inclusive aquela mulher. O que é? É o novo nascimento. Nicodemos não conhecia disso. As pessoas que estavam ouvindo a Jesus não entendiam disso. Ele disse, é necessário nascer de novo, e aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, este novo nascimento espiritual seria exatamente aquilo que hoje nós conhecemos quando somos salvos e somos transformados. O Espírito Santo de Deus se reconcilia conosco e neste novo pacto algo extraordinário e nunca visto antes passou a acontecer. É que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Isso é extraordinário.
E ele começa a dar fruto no nosso espírito, fruto espiritual de justiça, fruto de verdade, fruto de santidade. O fruto do Espírito espelha aquilo que Deus é, porque Deus agora habita em nós na presença do Espírito Santo de Deus. Mas até aquele momento isso não existia. A adoração ela era feita por obras. Deus tinha instituído para seu povo os tipos de ofertas de adoração a Deus, tinha instituído o fato de que os dias que eles se reuniriam para louvar, que eles trouxessem instrumentos, que eles cantassem. Deus instituiu as pessoas que estariam a cargo de cantar, de liderar a congregação no louvor a Deus. Então, a própria adoração a Deus foi algo que Deus instituiu bastante coisa para que eles pudessem cumprir, obedecer e assim por suas obras adorarem a este Deus que se revelou a eles. E estamos falando do povo de Israel. Mas Jesus agora diz o seguinte, está chegando o tempo, e na verdade, disse ele, já chegou, aleluia, que nós já não adoraremos o Pai nestas simbologias, nestas cerimônias, neste lugar ou naquele lugar. Porque a adoração acontecerá em espírito e em verdade. Porque neste tempo, que é aquele que nós hoje vivemos, o Espírito Santo habita em nós e onde nós estivermos, como Paulo esteve numa cela de prisão, estava ele com Silas ali, todo acabado pelos chicotes, mas adorando ao Senhor, sentindo a presença real de Deus naquele lugar, porque ali o Senhor estava com eles. E esta adoração viva é o que Deus em Cristo Jesus nos deu o privilégio de viver hoje. Novo para aquela mulher, novidade para aquele povo, aleluia, que ainda estava por conhecer estes mistérios, que Jesus vindo ao mundo estava trazendo e revelando este novo pacto, este novo testamento, este ápice da revelação de Deus à humanidade, esse mistério que esteve oculto, a salvação entregue, aberta, exposta para os gentios, aleluia. Tudo isso agora estava sendo entregue, ensinado, mas hoje, pela graça de Deus, nós conhecemos e podemos adorar em espírito. Isso não desfaz do de fora, porque o que há no espírito, o de fora espelha. Se alguma coisa está fora, manchada diante de Deus, é um reflexo de algo que lá dentro não está perfeito diante de Deus, aleluia. Então, quando nós temos perfeição espiritual, vai se mostrar pureza, verdade, perfeição. E como é que a gente sabe o que é perfeito? É o que a palavra revelou. Nada mais, nada menos. A perfeição não é o que eu determino, nem o que você pensa, nem o que outra pessoa pode achar que seja. Perfeição é aquilo que Deus revelou. Perfeição é Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro e Deus é perfeito. Quem pode dizer amém neste dia? E Ele nos revelou a sua verdade. E aquele que está cheio frutifica isso, porque não é só uma vez, o fruto pode diminuir se nós não alimentarmos as coisas espirituais com a palavra. Este fruto vai diminuindo, vai se tornando fraco. É por isso que existe o fruto do Espírito e o fruto da carne. E você vê isso em altos e baixos na sua vida. Que Deus nos ajude. Aleluia. Agora que temos tido este privilégio de viver, de adorar em espírito, a alimentar o espírito do homem, com E minúsculo, com a palavra de Deus, pão espiritual, para que sigamos forte na presença do Senhor até que Ele venha. Amém.